Então, hoje eu vou continuar falando a respeito do livro de Daniel. Na aula passada, eu cheguei até um determinado slide lá que eu vou lembrar aos irmãos, mas eu quero passar rapidinho do começo só para lembrar o mapa aqui para vocês. Então, aula 14, livro do profeta Daniel. Então, eu queria que os irmãos, assim, obviamente você não precisa decorar esse mapa, mas é importante saber a respeito do Império da Babilônia, o Império dos Medo-Persas, o Império Grego e o Império Romano também. Então, aqui, por exemplo, a extensão do Império Romano ele é muito maior do que aqueles outros impérios que vieram antes dele. Então, nós estamos aqui no livro de Daniel, o último livro dos profetas maiores. Aqui o contexto, eu quero só mostrar para os irmãos uma coisa aqui. Então, lembrando, Daniel está pregando ali na Babilônia, enquanto Ezequiel também estava na Babilônia no cativeiro, mas Daniel estava no palácio, Ezequiel estava ali no meio do povo e Jeremias estava ali em Jerusalém. Aqui eu já falei na aula passada sobre o profeta Daniel. Aqui, o que é importante saber sobre o livro de Daniel. Aqui eu citei ali Hebreus 11, que fala que os profetas fecharam a boca dos leões. Eu creio que ele está fazendo uma referência a Daniel 6, Daniel na cova dos leões, e extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na fornalha de fogo ardente. E o próprio Jesus cita Daniel. Então, esse slide é o slide que eu queria começar. Na aula passada, eu mostrei para vocês aqui qual seria a ordem cronológica correta dos capítulos de Daniel, e eu vou seguir essa ordem na aula de hoje, tá bom? Então, nós vamos começar pelo capítulo 1 até o 4, depois passar para o 7, para o 8, e depois do 5, o 9, o 6 e do 10 ao 12, tá bom? Mas eu quero voltar, então, nesse slide aqui. Então, panorama de Daniel, Então, o capítulo 1... vai falar um pouco da história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias e a capacitação dada por Deus para eles cumprirem o chamado, para eles cumprirem o propósito de Deus. No capítulo 2 vai falar sobre o primeiro sonho que o rei Nabucodonosor teve, o sonho de uma grande estátua. Eu coloquei aqui uma observação, uma pequena diferença entre o faraó dos dias de José e o rei Nabucodonosor. Ambos tiveram sonhos proféticos, ambos tiveram alguém de Deus que interpretou esse sonho, mas eles têm um jeitinho um pouco diferente. E nesses capítulos, eu enfatizei, olha, do capítulo 2 até o capítulo 6, nós vemos sim, claramente um dos objetivos de Deus, mostrar para esses reis pagãos quem é o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Aí no capítulo 3 vai falar sobre a estátua de ouro que Nabucodonosor construiu para si mesmo, a fim de que ele fosse adorado pelas pessoas. E eu coloquei aqui a respeito do batismo de fogo de Ananias, Misael e Azarias, e o livramento sobrenatural que Deus deu para eles. Aí no capítulo 4 fala sobre o segundo sonho de Nabucodonosor, uma grande árvore. No capítulo 5 vai falar do último rei da Babilônia, que é Belsassar. Ele é descendente ali do rei Nabucodonosor. E no capítulo, aí chegou a vez então no capítulo 6, nós vamos ver a respeito de Daniel na cova dos leões, aí nós vamos ver o batismo de fogo de Daniel. Então no capítulo 3 nós vimos o batismo de fogo, literalmente, os amigos de Daniel sendo mergulhados ali ali na fornalha ardente, e aqui Daniel vai passar pelo seu batismo de fogo, vai orar a Deus independentemente do decreto do rei Dario, que fez sem saber que ele ia prejudicar Daniel, ele gostava de Daniel, mas Daniel foi até o fim e Deus o livrou também sobrenaturalmente. Então, tanto os amigos de Daniel quanto Daniel passaram por dois grandes livramentos sobrenaturais. Aí no capítulo 7, Daniel tem um sonho sobre 4 animais, e dentro desse sonho, eu entendo, pelo menos, que ali vai falar um pouco do anticristo, vai falar de Jesus Cristo, vai falar também do final dos tempos, do juízo de Deus. No capítulo 8, Daniel tem uma visão de um bode e de um carneiro. Esse capítulo, uma parte dele é bem fácil, porque a Bíblia vai falar assim, olha, o carneiro é o Império Medo-Persa, e o bode é o Império Grego. Então vai falar que o bode é a Grécia, então aqui até facilita bastante para nós a nossa interpretação. No capítulo 9, Daniel, ele lendo ali o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, ele vai entender que o número de anos que a Babilônia deveria durar eram 70 anos, e que após isso seria o momento em que Deus iria trazer o povo de volta do cativeiro.
E Daniel começa a interceder pelo povo, pede perdão a Deus pelos seus pecados. Assim, Daniel provavelmente era o homem mais santo da nação naquele momento. Ele pede a Deus e se humilha, pedindo perdão pelos seus pecados dos seus antepassados. Reconhece que Deus é justo, né, que ele estava ali naquela situação, né, do cativeiro e de desolação, né, Jerusalém destruída por causa dos pecados. Aí Daniel tem uma revelação a respeito de 70 semanas que estavam determinadas já por Deus para o povo judeu. Então é muito interessante, né? Eu coloquei ali no que é importante nós sabermos sobre o livro do profeta Daniel. E uma das coisas que é importante nós sabermos é que Deus está por trás dos grandes acontecimentos da história. Deus já tem um cronograma. Deus falou assim, olha, primeiro vai ser a Babilônia, depois vão ser os medos, os persas, depois os gregos, depois os romanos. Então Deus já tem todo o cronograma dele, Deus já tem tudo planejado, nada sai fora do controle de Deus, nem o coronavírus, né? Acho que eu também comentei na aula passada, tá bom? E nem o Brasil também. O Brasil não está fora do controle do Senhor, tá bom? No capítulo 10 ao 12, é uma sequência de acontecimentos, né, desde os dias de rei Ciro até o final dos tempos. Então, no capítulo 12, vai inclusive falar a respeito da ressurreição dos mortos, né? Então, Daniel viu muita coisa, Daniel tem muita visão, muitos sonhos, interpretou os sonhos dos outros. Daniel é um livro muito interessante. Então, será que o livro do profeta Daniel é fácil de ser compreendido, né? Então, vamos ver aqui. Tem lá os sonhos de Nabucodonosor sobre a grande estátua, tem os sonhos de Daniel sobre os 4 animais, tem a visão de Daniel sobre o bode e o carneiro, vai falar de Alexandre o Grande, talvez cite Antíoco Epifânio IV, vai falar de um animal muito estranho ali, que pode ser que seja o anticristo, vai falar dos romanos, vai falar de Jesus Cristo. Vocês acham que é difícil de ser compreendido o livro de Daniel? Ele é meio difícil, não é muito simples não. Olha só o que o próprio Daniel fala, né? o que a própria palavra de Deus fala, né? Daniel 1,17. Ora, a esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência, discernimento de todas as visões e sonhos. Então, esse aqui é o currículo de Daniel. Olha, Daniel, você recebeu capacitação de Deus para entender, discernir visões e sonhos. Mas ainda assim, mesmo Daniel tendo recebido essa capacitação, olha o que ele próprio declara, né, depois ali de Daniel 7, quando ele tem a visão ali daqueles 4 animais misteriosos. Aqui terminou o assunto, né, a explicação do anjo que ele deu sobre os sonhos de Daniel. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Ele está falando assim, olha, eu não entendi. Eu tive o sonho, o anjo me explicou o que vai ser, mas eu continuo não entendendo direito. Mas ele guardou no coração aquelas coisas, e eu coloquei assim como Maria guardava as coisas que eram faladas a respeito de Jesus Cristo, e assim como Pedro meditava ali na visão que ele teve do lençol, né, que desceu ali do céu em Atos 10, antes dele ir na casa de Cornélio. Daniel 8, né? Então, Daniel 8, 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei os negócios do rei. Espantava-me com a visão, né, do bode e do carneiro e com a sequência do que viria depois ali da descendência, digamos assim, do bode. Olha só. Eu espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Então Daniel conversava com as pessoas, falava o que ele viu, ele não entendia, mesmo ele tendo recebido de Deus a capacitação para entender, mas ele não entendia completamente, né? Ele não tinha uma visão completa. Obviamente que ele não podia entender tudo, porque era muito para o futuro aquilo que ele estava vendo, né? Então, mais de uma vez, né, o anjo fala para ele assim, olha, isso aqui que você está vendo são para acontecimentos de dias ainda muito distantes. Então, esse é o motivo pelo qual Daniel também não compreendia tudo. Daniel 12:4, né, já no final do livro de Daniel, o anjo fala assim para Daniel, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão o livro e o saber se multiplicará. Esse o saber se multiplicará não é com relação à ciência humana. Esse o saber se multiplicará é porque muitos esquadrinharão o livro do profeta Daniel ao longo dos séculos. Então, Daniel, essa palavra está fechada e essa palavra está selada, ela só vai ser revelada por completo no final dos tempos. E olha só, continuando então, Daniel 12, 8 a 10. Eu ouvi, né, Daniel falou, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, né, segue em frente, Daniel, na tua vida.
porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Isso é, a revelação completa dessas palavras, das profecias contidas no livro de Daniel, nós só vamos entender por completo se nós esquadrinharmos o livro do profeta Daniel, se nós esquadrinharmos a palavra de Deus, né, tivermos revelação do Espírito Santo e nós estivermos vivendo os tempos do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, esses sábios que entenderão as profecias que estão contidas no livro de Daniel são aqueles que esquadrinharem a palavra de Deus, aqueles que esquadrinharem o livro de Daniel, tá bom? Então, esses sábios que estão aí têm a ver com aquele do capítulo 12, versículo 4, que o saber se multiplicará. Então, quem vai ser sábio? Quem esquadrinhar a palavra de Deus, quem estiver também com o Espírito Santo e quem estiver vivendo o tempo do fim. Então, esse vai começar a entender aquilo que está no livro do profeta Daniel. Mas nós vamos fazer o nosso melhor para esquadrinhar hoje, né, o livro do profeta Daniel e a palavra de Deus, e ainda mais porque o tempo do fim, né, deveria ser o tempo do fim, está cada vez mais próximo. Obviamente que nossos dias estão muito mais próximo do fim do que os dias de Daniel, e também já aconteceram muitos dos acontecimentos que foram profetizados ali no livro do profeta Daniel, e nós temos algum entendimento daquilo que aconteceu. Então, hoje vamos ter prova. Hoje eu tenho duas questões para você. Esse aqui é o primeiro item, primeira questão da prova. De quais formas Deus pode falar com uma pessoa? Com relação à pergunta acima, marque aí na tela do seu computador, na tela da TV, estou brincando, não precisa escrever não, mas só na sua mente. Né, marque as alternativas corretas. Deus fala com uma pessoa através do Espírito Santo? Deus fala com uma pessoa através de Jesus Cristo em pessoa? Através da sua palavra, através de qualquer pessoa, através de anjos, através de visões, através de sonhos, através de louvores, através de uma mula, através da natureza, através de enfermidades? Deus fala da forma como Ele quiser. Ou Deus não fala de forma nenhuma, porque Deus é santo e Deus não fala com os pecadores, que somos nós. Então eu vou te dar 5 segundos para você pensar. E já vou colocar o gabarito na tela. Deus fala de todos esses jeitos e a única alternativa errada é a última, né? Porque o nosso Deus fala, o nosso Deus tem boca e fala, o nosso Deus tem olhos e vê, nosso Deus tem ouvidos e ouve, nosso Deus tem mãos que podem nos socorrer, podem agir a nosso favor. Mas eu trouxe esse slide para dizer o seguinte, olha, que no livro do profeta Daniel, Deus vai falar com os homens dessas 5 formas que eu marquei aqui em vermelho. Deus vai falar através da sua palavra. Por exemplo, Daniel lendo o livro do profeta Jeremias. Daniel entendeu, pelo livro do profeta Jeremias, que o número de anos que haveria de durar a Babilônia eram de 70 anos. Deus fala através de qualquer pessoa. Então, no caso aqui, no capítulo 5, você vai ver Deus usando Daniel para falar com o rei Belsassar. Deus fala através de anjos, né? Várias vezes ali no livro de Daniel nós vemos anjos trazendo revelação para Daniel. Deus fala através de visões, acordada, pessoa acordada. E Deus fala através de sonhos. Isso também aconteceu com Daniel e com Nabucodonosor, tá bom? Então aqui é só para dizer, né, que Deus fala de diversas formas e nós vamos ver essas 5 formas predominantes aí no livro do profeta Daniel. Então falar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles eram jovens. Eles foram levados cativos, né, junto ali com o rei Jeoaquim, e eles eram ou da linhagem real ou de nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que eram já competentes, né, para assistirem, né, para trabalharem no palácio do rei. E, né, eles foram treinados também na cultura e na língua dos caldeus, né, na língua e na cultura dos babilônios. Então, assim, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram escolhidos, né, eles foram levados para o cativeiro, e dentre os jovens que foram levados para o cativeiro, eles foram escolhidos porque eles eram os mais inteligentes e os mais capazes. Então, eles já eram inteligentes, eles já eram estudados. E eles iam receber um treinamento adicional para que eles conhecessem a cultura e a língua ali dos babilônicos. E eles iam passar por um treinamento de 3 anos. Eu chamo isso de primeiro processo de trainee da história, né? Quem é jovem, quem está tentando um estágio, um processo de trainee vai entender. Então, os nomes deles foram mudados, né? Daniel foi chamado de Beltessassar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque e Azarias foi chamado de Abednego.
Então, olha só, em Daniel 1:8, né, depois que eles foram selecionados para esse programa de trainee na Babilônia, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Então, assim, ó, ele chegou lá para o chefe dos eunucos e falou assim, olha, eu não quero comer da comida do rei, eu e meus amigos não vamos comer da comida do rei e não vamos beber do vinho dele. Nós queremos que vocês nos deem legumes para comer e água. Então, eu coloco esse aqui depois como o primeiro jejum de Daniel. Não foi exatamente um jejum no sentido de abstinência completa, tá bom? Mas foi uma abstinência parcial e durou pelo menos 3 anos. Nós vemos mais para frente, né, no livro do profeta Daniel, que tem um outro momento, se não me engano, Daniel 10, ele vai fazer um outro jejum que ele fala assim, ó, manjar desejável não comi. Né? Então, ele, assim, por 3 semanas ficou ali sem comer. Coisas tipo assim, imagina o banquete ali do rei Nabucodonosor, é que lá em Daniel 10 já é mais para frente, mas quando ele fala assim, olha, manjar desejável eu não comi, ou não quero comer as finas iguarias do rei, devia ter, sei lá, x-salada todo dia, pizza todo dia, rodízio de carne todo dia, rodízio de pizza, rodízio de massa, coxinha, e outras coisas gostosas assim, tá bom? Eu estou pensando nos nossos dias, né? Mas ele fala assim, eu não vou comer nada disso, porque eu não vou me contaminar, e nós não vamos nos contaminar. Então, depois que eles resolveram não se contaminar, o que fala? Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, eles já eram inteligentes, eles já eram sábios, eles já eram estudados, mas por não... assim, por rejeitarem se contaminar, isso é, por escolherem se santificar, Deus os abençoou ainda mais. E Deus os capacitou sobrenaturalmente, e foram esses jovens que Deus usou para mostrar para Nabucodonosor e para os reis que se seguiriam quem é o único e verdadeiro Deus. Então, isso fala muito para nós. Né? Então, assim, olha, se nós nos guardarmos incontaminados desse mundo, né, onde nós andamos, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos capacitar, e Deus vai falar assim, olha, como você está se santificando, como você resolveu isso no seu coração, eu vou te abençoar então, vou te abençoar mais ainda e vou te usar para a minha glória. E aí, depois dos 3 anos, né, Daniel 1:18-21, quando o rei Nabucodonosor chamou à sua presença todos aqueles jovens que participaram do programa de trainee, está escrito assim, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Isso é, eles não simplesmente foram os melhores daquela turma de trainee, mas eles estavam melhores do que todos os magos, encantadores e sábios que o rei Nabucodonosor já tinha na sua corte. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Na verdade, ele foi até o 3º, pelo menos. Então, aqui eu coloquei, né, um slide assim, comparativo. Do lado esquerdo, aqui, né, nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, versus os sábios desse mundo, né, versus... Ali tem Leonardo da Vinci, tem Platão, tem Sócrates, não lembro agora quem mais que eu coloquei ali. Aí no outro grupinho ali tem o Garry Kasparov, ex-campeão mundial de xadrez, tem o Albert Einstein, o Stephen Hawking, o Isaac Newton, gênios, pessoas consideradas gênios da humanidade. Então, se fosse comparar Daniel e seus amigos com esses gênios da humanidade, eles ainda seriam mais inteligentes do que eles. Estão ganhando aí de 10 vezes, né, que nem o rei Nabucodonosor disse que achou mais inteligente do que todos os sábios do seu reino, tá bom? Então, a sabedoria de Deus, ela ultrapassa em longe, né, a sabedoria de qualquer gênio desse mundo, tá bom? Não somente a sabedoria intelectual, né? Obviamente nós temos aqui uma sabedoria espiritual também. Nomes dados por Deus versus nomes dados pela Babilônia, né? Isso é, pelo mundo. Então, o chefe dos eunucos colocou neles outros nomes, né? A saber, Daniel de Beltessassar, isso aí eu já li para vocês. Então, Daniel 4, antes o comentário, assim, ó, não fique ainda indignado com o chefe dos eunucos, né, por ter mudado o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Né? Por quê? Porque provavelmente para o chefe dos eunucos devia ser muito difícil pronunciar aqueles nomes hebraicos. Então, falou assim, ó, eu vou te dar o nome que eu quiser, eu vou te dar esse nome aqui. Eu tive um professor na faculdade, né, que o avô dele veio de algum país lá do leste europeu e desembarcou no Porto de Santos em alguma década lá do século passado. E quando ele chegou no Brasil, ele não falava nada de português. Então chegou lá o escrivão, ou sei lá, o cartorário lá que estava lá, perguntou qual é o teu nome. Ele não sabia nem responder. Aí a pessoa falou assim, então eu vou te dar o nome de João José. E ficou o nome dele de João José, sem sobrenome, e esse professor que me deu aula se chamou João José Neto. Né? Então, alguém
tinha lá falando, eu vou te dar o nome que eu quiser, então. Então, aqui no caso, né, esse pessoal chegou de Judá, e o chefe dos eunucos falou assim, ó, muito difícil o nome de vocês, eu vou colocar o nome que eu quiser. Aí Nabucodonosor fala assim, ó, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltessassar, segundo o nome do meu Deus, né, enquanto Nabucodonosor ainda servia falsos deuses. Então, mudar o nome de alguém, né, eu coloquei aqui uma observação, mudar o nome de alguém demonstra domínio e autoridade sobre a pessoa. Aí eu coloquei aqui algumas referências bíblicas de coisas parecidas. Mas o que significa, então, o nome hebraico dessas pessoas e o que significa o nome babilônico? Beltessassar, Daniel significa Deus é o meu juiz. Beltessassar, que é o nome dele, babilônico que deram, significa o tesouro de Bel. É muito importante dizer assim que o significado desses nomes depende muito da onde que você está consultando, tá bom? Porque tem muitos estudiosos, né, que tentaram descobrir qual é a interpretação do nome, tem alguns que dizem uma coisa, tem alguns que dizem outra, então eu coloquei ali para vocês a referência, né, essa referência aqui é de um homem chamado Adam Clarke, pelo que eu pesquisei, foi um grande homem de Deus, um grande estudioso, e ele falou, olha, o nome Beltessassar significa o tesouro de Bel. Se você for olhar em outro estudioso, talvez ele dê outra interpretação. Os nomes em hebraico não tem dúvida, tá bom? É esse mesmo. Então, Ananias, Deus tem favorecido. Aí mudou o nome dele para Sadraque, a inspiração do sol. Misael, quem é o que Deus é. Mesaque, aquele a quem pertence a deusa Sheshar, deve ser isso, tá bom? Azarias, Yahvé ajudou. Abednego, servo de Nego, tá bom? Então, teoricamente, né, mudaram o nome deles e colocaram nomes segundo os deuses babilônicos. O Deus de Israel, então, lembra, eu comentei, né, ali quando eu estava mostrando o panorama do livro de Daniel, que Deus, por diversas vezes, vai deixar muito claro que Ele é o único verdadeiro Deus. E aqui, então, eu coloquei uma série de depoimentos do rei Nabucodonosor e do rei Dario, mais para frente. Depois que Daniel interpretou o primeiro sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor declara assim, ó, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, imagina uma pessoa politeísta, e aí vem alguém e mostra para ele que o Deus a quem ele serve é superior a todos os seus deuses. Então, aqui ele fala, o vosso Deus é o Deus dos deuses, né, em letra minúscula, falsos deuses para nós. E o Senhor dos reis, o revelador de mistério. Então, Nabucodonosor ficou impressionado. Aí, Daniel 3, né, depois da fornalha de fogo, depois que Deus livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha que sensacional essa declaração de Nabucodonosor. Então, assim, eu chamo Nabucodonosor de crente, tá bom? Porque umas coisas que ele viveu, que depois ele declarou a respeito de Deus, e mesmo porque lá em Jeremias, Deus já falava, Nabucodonosor, meu servo, tá bom? Então, Nabucodonosor, para mim, ficou muito crente e é muito capaz, eu acho que a gente encontra ele no céu, vamos ver. Então, aqui eu coloquei, né? Então, eu me antecipei, falei aqui, ó, o crente Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, Daniel 2, o sonho dele, da estátua. Daniel 3, a fornalha de fogo. Agora um novo sonho dele, Daniel 4. E, novamente, ele vai ficar impressionado com o Deus dos céus, né? O nosso Deus. Nabucodonosor declara, assim, no começo do capítulo 4, quando ele vai contar aquilo que aconteceu com ele. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, está fazendo referência ao Deus de Israel, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, isso não tem fim, não tem começo nem fim. E o seu domínio de geração em geração. Então aqui Nabucodonosor dando testemunho que Deus, o Altíssimo, né, o Deus de Israel, ele faz maravilhas e que o seu reino é eterno, o seu reino não vai passar. No final do capítulo 4, né, da Nabucodonosor, né, então no começo do capítulo 4 ele vai explicar o que aconteceu com ele, o sonho que ele teve e o que aconteceu depois. E no final do capítulo 4 ele conclui, ele fala assim, olha, mas ao fim daqueles dias, né, depois daquele período de 7 anos de loucura que ele teve, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, né, não tem fim. E cujo reino é de geração em geração.
Todos os moradores da terra são por ele sepultados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, o que o Senhor faz? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço. Exalço é praticamente a mesma coisa que exalto. E glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Sensacional. Para mim, ele é crente, Nabucodonosor. Não sei se converteu por completo, né, se abandonou de fato todos os seus falsos deuses, mas que ele estava impressionado, que ele estava crendo no Deus de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, isso nós podemos ter certeza. Então, mais uma vez, agora depois de Belsassar, né, o último rei da Babilônia, Daniel interpreta para Belsassar uma escritura na parede que apareceu sobrenaturalmente, né, dedos de Deus talvez ali escrevendo na parede, ou um anjo escrevendo. Então, Daniel fala para Belsassar, tu, Belsassar, que é seu filho, isso é, descendente de Nabucodonosor, você não humilhou o teu coração, ainda que você sabia tudo o que Nabucodonosor passou, se referindo à soberba de Nabucodonosor e como que ele ficou louco aqueles 7 anos. E Daniel continua dando uma bronca ali em Belsassar, e te levantaste contra o Senhor do céu, né, contra o verdadeiro Deus, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas beberam vinho neles, né, nos utensílios do templo, que tinham sido levados, né, quando Nabucodonosor conquistou ali Jerusalém. Além disso, né, além de você ter usado, né, os utensílios do templo do meu Deus para o seu banquete, como se não bastasse isso, você deu louvores aos seus deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, você está glorificando os seus falsos deuses, mas tem um Deus superior a todos esses seus falsos deuses, que o teu avô, teu bisavô, sei lá, agora não sei, teu antepassado Nabucodonosor glorificou. Ele se soberbeceu, Deus o humilhou, você sabia de tudo isso e você não se humilhou e você se atreveu a pegar os utensílios do templo e usar no seu banquete? Então, da parte de Deus foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o terreno e dado aos medos e aos persas. Em outras palavras, acabou para você. Aquele Deus, acima de todos os deuses, você ofendeu a ele, e essa foi a última vez que você ofendeu ao Deus Supremo. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então Deus está mostrando assim, eu sou superior a todos esses deuses, falsos deuses. A tua vida, Belsassar, está nas minhas mãos, e você não me glorificou. E uma vez eu comentei isso na pregação, então assim, se a vida de Belsassar, um ímpio, está nas mãos do Senhor, quanto mais a vida daqueles que o amam, daqueles que o servem, tá bom? Então, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. O Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, também o crente Dario, rei dos Medos, dando testemunho, né, depois que Daniel foi livrado sobrenaturalmente por Deus na cova dos leões. Então, Dario escreveu, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então eu vejo assim, muito claro, né, o propósito de Deus na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né, de mostrar, olha, eu vou usar vocês, né, vocês vão passar por uns apertos, né, vocês vão passar por umas provas de fogo, mas eu estarei ali com vocês e eu vou mostrar quem que é o único e verdadeiro Deus para esses adoradores de falsos deuses. Aqui sobre os jejuns de Daniel, não? Então tem pelo menos 3 jejuns ali que são comentados no livro do profeta Daniel. O primeiro jejum logo ali no capítulo 1, né, quando eles entram no programa de trainee, né, então, e qual é a motivação para eles fazerem aquele jejum? Para não se contaminarem com as finas iguarias do rei, né, isso é, com as coisas da Babilônia, as coisas desse mundo. E durou pelo menos 3 anos. O segundo jejum, que eu comentei, foi em Daniel 9, né, quando Daniel começa a interceder pelo povo, lembrando a Deus, né, que já havia passado os 70 anos da Babilônia, que era a hora deles retornarem, né, do cativeiro. Então ele fala assim, eu busquei a Deus com orações, com jejuns, com súplicas. Então, segundo jejum de Daniel, para se humilhar diante de Deus. Terceiro jejum, Daniel capítulo 10, versículo de 1 a 3, nós vamos ver Daniel se humilhando diante de Deus para receber revelação.
da palavra de Deus, da visão que ele teve. Isso durou 3 semanas. Por que ele jejuou por 3 semanas? Porque o anjo demorou 3 semanas para chegar com a revelação. Tá bom? Não é que ele falou assim, vou jejuar 3 semanas para ter revelação. Não, ele começou a jejuar e a continuar jejuando até que Deus desse para ele a revelação. E a revelação chegou depois de 21 dias. Então, no Novo Testamento, né, só para complementar, o jejum também serve para mortificarmos a nossa carne contra o pecado, fortalecermos nosso espírito e expulsarmos demônios, tá bom? Mas, basicamente, jejum tem a ver com nós nos humilharmos diante do Senhor, né, com santificação também. E ali eu coloquei ali, né, umas referências no Caminhando pela Palavra de alguns jejuns notórios, né, na Bíblia, né, pessoas que nem Moisés, Davi, Josafá, Elias, né, toda a cidade de Nínive, o rei Dario mesmo jejuou por Daniel, Neemias, Esdras. Depois você tem aí a referência, né, e você pode olhar depois com calma, tá bom? Então, falar do primeiro sonho de Nabucodonosor, né, a grande estátua. Né, obviamente que não dá para ler tudo, né, eu coloquei aqui os textos para que você não precise ficar indo na Bíblia, né, para procurar isso, né, mas está aqui. Né, então, o rei Nabucodonosor teve um primeiro sonho, logo no começo, né, digamos assim, do ministério de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias. E ele se perturbou com aquele sonho, ele ficou perturbado com aquele sonho. E ele chama os seus magos, seus sábios, seus encantadores e fala assim, olha, eu tive um sonho e eu estou meio perturbado com esse sonho que eu tive. E eu quero que vocês me contem qual é o sonho e qual é a sua interpretação. Aí os seus sábios tentam enrolar Nabucodonosor e falam assim, ó rei, conta para nós o sonho e nós vamos te dizer a interpretação. Aí o Nabucodonosor fica irado. Ele fala assim, ó, uma coisa é certa. Se vocês não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão feitas em monturo, isso é, serão destruídas. Porque eu estou vendo que vocês só querem ganhar tempo, porque vocês estão vendo que aquilo que eu falei, eu estou determinado. Ou vocês me contam o sonho e o seu significado para que eu saiba que de fato vocês sabem da interpretação do meu sonho, ou vocês vão ser mortos. Então é justo, né? Então uma coisa é você falar, olha, eu tive um sonho, e você fala o sonho e a pessoa inventa uma interpretação qualquer, que pode ou não até ser verdadeira. Outra coisa é a pessoa te contar qual foi o sonho que você teve e qual é a interpretação. Eu acho que é muito mais convincente, né? Eu acho que não tem muito ali o que se discutir. E aí os sábios tentaram enrolar Nabucodonosor uma terceira vez, e aí Nabucodonosor resolve mandar matar mesmo, né? Fala assim, ó, cansei de vocês, vou mandar matar todos vocês, faço outro programa de trainee, não tem problema. Aí Daniel foi corajoso, né? Quando saiu a ordem para que fossem mortos os sábios, né? Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles estavam nesse lote que seriam mortos, apesar de eles não terem nada a ver com a história, eles nem tinham sido introduzidos ali à presença do rei para dar a interpretação ou para falar qual é o sonho. Daniel ficou sabendo e resolveu ir lá falar assim, olha, para o chefe dos eunucos, me coloca ali na presença do rei, que eu vou falar para ele, eu vou marcar com ele uma data e eu vou falar para ele qual é o sonho e qual é a interpretação. Aí ficou combinado com o rei Nabucodonosor. Aí eu fico imaginando Daniel, a hora que ele chega em casa, né, que ele morava lá com seus amigos, né, e ele falou assim, ó, eu tenho uma má notícia para vocês e uma boa notícia. A má notícia é que Nabucodonosor mandou matar todos os sábios, magos e encantadores da Babilônia, porque ninguém foi capaz de dizer para ele qual foi o sonho que ele teve e qual a sua interpretação. E nós estamos nesse lote de gente que vai ser morta. A boa notícia é que eu fui lá na cara de Nabucodonosor e falei que eu vou falar para ele qual é o sonho e qual é a interpretação. Agora é só a gente orar, pedir a Deus revelação que está resolvido. Então eu fico imaginando. E eles começaram ali a clamar ao Senhor e Deus, de fato, deu a revelação para Daniel, e essa passagem é simplesmente sensacional, né? Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, né? Num sonho, provavelmente. Daniel bendisse o Deus do céu e disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha só que lindo isso. É ele quem muda o tempo e as estações, né? Então tudo está no cronograma de Deus, tudo está debaixo do plano de Deus. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Isso é, Deus é onisciente. O nosso Deus é onisciente. E aí Daniel foi levado até a presença do rei Nabucodonosor. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Belteshazzar, você pode me fazer saber qual é o sonho que eu tive, a sua interpretação? E Daniel começa a entrar as mãos, né? Eu fico imaginando a cara de Nabucodonosor, então Nabucodonosor com uma expectativa grande, né? Já que Daniel prometeu que ia falar qual era o sonho
E qual é a interpretação? E Daniel começa assim, ó, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Então o rei já deve ter ficado ali meio decepcionado, meio bravo. Né? E os encantadores, antes, chegaram para Nabucodonosor e falaram assim, olha, isso que você está pedindo para nós é impossível. Né? Os únicos que sabem essas coisas são os deuses, e os deuses não moram entre os homens. Nunca houve um rei antes de você, Nabucodonosor, que pediu um negócio desse, para um sábio, para um mago ou para um encantador. Nem o faraó dos dias de José pediu uma coisa dessa. O faraó dos dias de José contou o sonho para as pessoas não souberam, chamaram José interpretou. Mas o rei Nabucodonosor, você está pedindo uma coisa impossível. Então Daniel está falando, olha, realmente é impossível. Porém, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Eu acho que eu queria, né, se lá no céu, né, Deus nos permitir, eu gostaria de ver a Bíblia. Né, eu gostaria de entender, de assistir, né, um filme sobre a Bíblia toda. E essa é uma das passagens que eu gostaria de olhar com muito detalhe, a cara do rei Nabucodonosor, a hora que Daniel começa a revelar o que ele sonhou. Né? Porque uma coisa é a pessoa te contar o sonho e você dar a interpretação. Outra coisa é você começar a falar o que ele sonhou. Então, Daniel começa a contar o que ele sonhou, e aí tem aqui a visão da estátua. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, os ventos e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando você estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, isso é, não é obra de mãos humanas, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou, e os esmagou, transformou em pó. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e agora eu vou te contar a interpretação. Eu acho que eu queria ver a cara de Nabucodonosor, deve ser uma coisa sensacional. Né? Ele nunca viu um negócio desse, deve ser lindo isso. Então a interpretação, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Aí Nabucodonosor já deve ter ficado feliz, né? Porque ele é a cabeça ainda por cima de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Aí Nabucodonosor ficou mais feliz ainda. Então, eu sou a cabeça de ouro, e o próximo reino depois de mim é inferior ao meu. Muito obrigado. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, esmiuça, e como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas olha só, mas nos dias destes reis, e é isso que mais importa para nós, o Deus do céu suscitará, levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos que vieram antes dele, mas ele mesmo permanecerá para sempre. E como que você viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que frase linda. Esse é o sonho. Ele nem perguntou para Nabucodonosor, Nabucodonosor, foi isso mesmo que você sonhou? Ele não precisa disso. Deus já revelou tudo para ele. Ó, esse é o seu sonho e essa é a sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso daquela época, se inclinou, se prostrou, rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjar só os perfumes. Aí tem aquela declaração, né, que eu já li para vocês, então não vou ler agora, tá bom? Então, para nós, o que mais importa desses sonhos de Nabucodonosor é essa pedra cortada do monte, sem auxílio de mãos humanas, que se tornou grande montanha e encheu toda a terra. Então, aqui, eu preciso, assim, no livro de Daniel não tem jeito, tá? Nós não temos como fugir disso. Ó, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, não tem como fugir disso. Tá bom? Mas o inverso também é verdadeiro. Então, aquilo que a Bíblia diz com clareza, nós podemos afirmar com certeza. Então, quem é a cabeça de ouro? Indiscutivelmente, está escrito, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro.
né? Então, eu coloquei aqui algumas hipóteses, né? Porque como não diz assim nominalmente quem são os outros reinos, então, baseado na história da humanidade, naquilo que aconteceu na história da humanidade, ou baseado em fatos bíblicos, né, daquilo que a Bíblia diz, nós vamos falar, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, tá bom? Então, por exemplo, os peitos e os braços de prata, uma hipótese é que seja o Império Medo-Persa. Outra hipótese é que seja somente o Império Medo. Então, assim, só para lembrar os irmãos, depois do Império da Babilônia, vieram os medos e os persas, conquistaram a Babilônia. Depois dos medos e dos persas vieram os gregos, depois dos gregos vieram os romanos, tá bom? Então, essa é a sucessão de impérios até chegar aos dias de Jesus Cristo. Então, assim, mas não fala assim, olha, o braço é o Medo e o peito são os persas. Não fala isso. Então, assim, só podemos inferir. Então, tá bom. Então, vamos lá. Se o peito e braço de prata é o Império Medo-Persa, o ventre e o quadril, então, é o Império Grego, as pernas de ferro são o Império Romano, o pé de ferro e barro, sei lá quem é, mas por terem 10 dedinhos lá, 10 artérios, devem ser 10 reinos, mas indiscutivelmente também. Então, o que é indiscutível aqui nessa estátua? Em primeiro lugar, a cabeça de ouro é Nabucodonosor, ponto final. E a pedra que foi cortada do monte, que virou grande montanha e encheu a terra, indiscutivelmente é o reino de Deus, tá bom? Então, para nós, assim, importa o começo e importa o fim. E esse meio, no fundo, não importa tanto para nós como cristãos, tá bom? Mas, obviamente, né, que estudiosos vão falar, isso aqui é o Império Médio, isso aqui é o Império Persa, isso aqui é o Império Grego, isso aqui é o Império Romano, isso aqui é o Império Romano moderno. Então, eu coloquei ali hipótese X, porque tem tantas hipóteses. Tem gente que vai falar que esses pés de ferro mais o barro é a União Europeia, tem gente que vai falar que não sei o que lá, tá bom? Então tem tudo que é tipo de hipótese, né? Mas por que tem tantas hipóteses? Porque a Bíblia não diz com clareza. Fala assim, olha, a perna de ferro é Roma. Não fala isso, tá bom? Então, né, mas aquilo lá que eu coloquei em amarelo, nós podemos ter certeza, tá bom? Então, aqui a diferença entre o rei Nabucodonosor e o faraó dos dias de José, né? Então, como eu comentei, o faraó dos dias de José, ele teve um sonho, contou para todo mundo o sonho, ninguém pôde interpretar, e ele falou assim, aí o copeiro-chefe fala assim, lembrei, tem um jovem hebreu lá na prisão que interpretou o meu sonho do padeiro-chefe. Chama ele aqui que ele vai te interpretar. José vai lá, interpreta, Deus exalta José. Nabucodonosor, né, depois do primeiro sonho, ele é um pouco diferente, né? Enquanto o faraó falou assim, ó, eu vou contar para vocês o sonho e vocês me dão a interpretação. Nabucodonosor falou assim, eu não vou contar o sonho e vocês vão ter que falar o sonho, a interpretação, senão eu mato vocês, destruo a casa de vocês. Então tem uma diferença de temperamento ali entre os dois, mas depois Nabucodonosor ficou mais calminho. Em Daniel 4 ele resolve contar o sonho que ele teve, mas mesmo assim ninguém conseguiu interpretar, só Daniel. Outra questão, desculpa, da nossa prova online. Então, questão 2. Será que Deus ainda é o revelador de sonhos e de mistérios? Então, qual é a questão da prova? Quem é essa pessoa abaixo? É o rei Nabucodonosor? Afinal de contas, estamos falando do livro do profeta Daniel. É o profeta Daniel ou é o pastor Hamilton? Então, eu vou responder para vocês. É o pastor Hamilton, tá? Para quem acertou, parabéns. Mas o que o pastor Hamilton está fazendo no meio da aula de Daniel, no meio da aula do profeta Daniel, né? Então, se você estiver curioso, né, então, e a pergunta é, será que Deus ainda é o revelador de sonhos e mistérios? Então, nós temos uma versão atual de Daniel 2, com o pastor Hamilton, né, ele contou esse testemunho sensacional ali no nosso culto online do dia 11 de abril de 2021, e aí você vai assistir o culto depois da aula ou em outro momento, né, se é que você ainda não assistiu, se você não sabe já do que eu estou falando, e aí você vai assistir e vai descobrir se o nosso Deus ainda é o revelador de sonhos e mistérios. Deus te abençoe, pastor Hamilton e pastora Rosa, glória a Deus aí pelo testemunho. Me edificou bastante, deve ter sido sensacional. Então, vamos lá, Daniel capítulo 3, a estátua de ouro de Nabucodonosor. Então, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados, cerca de 27 metros de altura, e 2,7 metros de largura, e colocou no campo de Dura. E ele ordenou que todos os seus grandes, né, eu comentei isso numa pregação, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, todos eles viessem para a Babilônia, e a hora que eles ouvissem os instrumentos musicais, eles deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor fez. Então, foi feita a promulgação, né, desse decreto, olha, quando vocês ouvirem, né, então todos os grandes Nabucodonosor estavam reunidos na Babilônia, e quando fosse ouvido, né, o som dos louvores a ele, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E quem não se prostrasse e não adorasse essa imagem, seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu quando se tocou, né, os instrumentos musicais? Todos os povos, nações ali presentes, representados, se prostraram diante
da estátua de Nabucodonosor. Quem tem medo de Nabucodonosor, né? Então, tem precedentes, né, para essas pessoas terem medo de Nabucodonosor. Primeiro, né, lá em em Jeremias 29, 21 a 23, é citado ali dois homens, dois falsos profetas, que estavam profetizando contra aquilo que Jeremias profetizava. E Deus falou que ia entregar esses dois falsos profetas na mão do rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor ia queimar eles no fogo, tá bom? Então essa história de jogar na fornalha não foi exclusiva ali para aquele momento da estátua, tá bom? Era uma forma comum de execução, talvez ali na Babilônia. E olha só o que Daniel fala em Daniel 5, 18 a 19. Ó rei Belsassar, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu antepassado, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que Deus lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Nabucodonosor matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Então Nabucodonosor tinha poder de vida e morte. Então era comum, era compreensível, digamos assim, que as pessoas falassem, tá bom, o rei Nabucodonosor mandou a gente se prostrar diante da estátua dele, não gostei, estátua feia, tenho meus outros falsos deuses, mas eu vou me prostrar aqui para escapar com vida, que eu sei que ele cumpre essa promessa dele de lançar na fornalha de fogo. Todo mundo tinha medo de Nabucodonosor, menos Ananias, Misael e Azarias. Talvez eles até tivessem medo, mas temiam muito mais ao Deus de Israel. Eles não se prostraram, dedaram eles para Nabucodonosor. Nabucodonosor chamou eles e falou assim, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem a meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, na hora que vocês ouvirem a música, vocês tratem de se prostrar e adorar a minha estátua, senão eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos, que poderá livrar vocês das minhas mãos? Responderam, olha que sensacional, né? Olha que fé desses jovens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso é quanto ao Deus que pode nos livrar das tuas mãos, nós não precisamos nem te responder com relação a isso. E se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Então Nabucodonosor, enfurecido, manda lançar os três, amarrar e lançar os três na fornalha. Né, os homens que lançaram os três na fornalha morreram, porque a fornalha estava sobremodo acesa. E aí, uma coisa sensacional, um milagre, né? Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e, em vez de ver três pessoas, em vez de ver os três lá queimando, ele vê quatro andando livremente na fornalha. E Nabucodonosor pergunta para as pessoas ao redor, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Visão sobrenatural, livramento sobrenatural. O batismo de fogo literal, né, de Ananias, Misael e Azarias, e o livramento de Deus. Então eu coloquei aqui uma passagem conhecida de Isaías, né, que a gente tem até louvor, que a gente canta, né, sobre isso. Fala assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então eu creio que isso se cumpriu plenamente ali na vida desses três jovens. E aí Nabucodonosor chama eles, e Nabucodonosor glorifica ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e faz aquela declaração que nós já vimos. Então agora o segundo sonho de Nabucodonosor, Daniel 4. Então o resumo aqui é o seguinte, Deus abate os soberbos, o céu domina sobre a terra, e Deus é quem estabelece reis e quem remove reis, que nem Daniel tinha declarado já em Daniel 2. Então Nabucodonosor estava feliz da vida no seu palácio, só que ele teve um sonho, né? E nesse sonho ele viu ele teve o sonho e ele chama, né, novamente os magos, né, os sábios, os encantadores, e fala, olha, eu tive um sonho. A hora que ele fala teve um sonho, acho que todo mundo já ficou morrendo de medo, né? Ele falou, não, mas fica calmo, dessa vez eu vou contar para vocês o sonho. Eu estou mais bonzinho, né? Deus está me amansando, Deus está me acalmando. Eu vou contar para vocês o sonho. Ele conta o sonho e ninguém consegue interpretar. Aí ele fala, tá bom, manda chamar Daniel. Eu queria poupar Daniel nesse momento, mas chama lá Daniel para mim. Então, na verdade, eu vejo o seguinte, naquele primeiro sonho, Deus mostra que ele é o Deus onisciente. E nesse segundo sonho, em que o sonho é contado e que os sábios ali não podem dar interpretação, Deus está mostrando que os falsos deuses não sabem nada, porque os falsos deuses não foram capazes de dar revelação, né, para os seus servos sobre aquilo. Mas Daniel, servo do Deus Altíssimo, novamente tem a revelação e o entendimento. Então Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore
que chegava até o céu, que se engrandeceu, chegava até o céu, seus ramos chegavam até os confins da terra, as aves do céu vinham e faziam ninhos nos seus galhos, os animais, as pessoas se alimentavam dos seus frutos, até que, né, então no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubem a árvore, cortem-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, atirem suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, né, ali o toco da árvore, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Olha só, agora vai ficar muito claro. Então, Nabucodonosor estava sonhando com uma árvore. Agora vai ficar muito claro que não é uma árvore, está falando de uma pessoa. Molde-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença por decretos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, Deus abate os soberbos, Deus exalta os humildes, tá bom? Então, ele conta o sonho para Daniel. Daniel fica perturbado porque ele entende que esse sonho é contra Nabucodonosor. Assim, Daniel gostava de Nabucodonosor, Nabucodonosor gostava de Daniel, o rei Dario gostava de Daniel, Daniel gostava do rei Dario. Então, Daniel ficou preocupado. Olha, esse sonho é contra você, rei. E isso aqui é um julgamento de Deus contra você, porque você cresceu, você se exaltou, né, o teu reino cresceu de tal forma que você se ensoberbeceu. Né, então, você vai ficar louco aí por 7 anos, né, você vai comer erva, né, como o boi, vão crescer os teus cabelos como as penas da águia, vai crescer as tuas unhas como as garras da águia, mas o teu reino tornará a ser teu. Então, essa é a interpretação do sonho, tá bom? Então, aqui, né, uma figura de Nabucodonosor comendo erva, eu achei interessante essa figura. Então, assim, e Daniel dá um conselho para ele. Daniel fala assim, ó, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim pela justiça aos teus pecados. Isso é, se limpa dos teus pecados e das tuas iniquidades e usa de misericórdia para com os pobres. Talvez Deus tenha misericórdia de você e prolongue a tua tranquilidade. Só que 1 ano depois, tudo aquele sonho aconteceu. Nabucodonosor estava andando no seu palácio, se ensoberbeceu e falou assim, não é essa a grande Babilônia que eu conquistei, né, com o meu grandioso poder, que eu edifiquei para a minha casa real e para a glória da minha majestade. Nesse momento veio uma voz do céu e falou assim, a ti se diz ao rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Até que você aprenda que o Altíssimo, né, Deus o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Então, Nabucodonosor, você está aí não porque você conquistou isso com a sua mão, mas porque Deus te entregou tudo isso nas tuas mãos. Depois dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha o final agora. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei do céu, porque todas suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Então aqui eu coloquei umas referências, né, para você depois olhar com calma, Deus versus os soberbos. Então na Bíblia inteira nós vamos ver Deus abatendo o soberbo e exaltando o humilde, tá bom? Então isso aqui fica como referência para você, se você quiser depois estudar mais a respeito. O sonho de Daniel sobre os 4 animais. Então, Daniel teve um sonho, e ele falou assim, eu estava olhando, né, durante a minha visão da noite, durante o meu sonho, e eis que os 4 ventos do céu, né, agitavam o mar grande, isso é o mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo ali era o centro ali dos reinos ali daquela região, e o mar estava agitado. E ele viu 4 animais diferentes subindo do mar Mediterrâneo. Então, está falando de nações ali daquela região, tá bom? Então, o primeiro era esse leão com asas como de águia. O segundo parecia um urso que se levantou sobre um dos seus lados, e ele trazia na sua boca 3 costelas. O terceiro animal era semelhante a um leopardo com 4 cabeças e 4 águias. E o quarto animal era mais espantoso, mais forte do que todos os outros, um animal que provavelmente não existe na Terra, né? Obviamente que nenhum desses existe, mas você vê que esses animais até são misturas, né, de animais, né, que existem na Terra. Mas o quarto animal, ele falou assim, era terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés aquilo que sobrava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres. E, enquanto eu observava os chifres, eis que dentre eles subia um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então aquele chifre pequeno abateu 3 chifres. E eis que
essa figura está errada, tá? Essa figura não tem todos os chifres necessários, tá bom? É que eu achei que mostrava bem aqui esse chifre pequeno. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, em Daniel 7, agora do 9 ao 14, assim, dentro do sonho de Daniel, Daniel viu aqueles 4 animais, e Daniel tem uma visão sensacional sobre o trono de Deus, sobre Jesus Cristo sendo levado até Deus numa nuvem. Então, o ancião de dias é Deus Pai, o juiz de Deus contra o pequeno chifre, né, vai falar nesse trecho, Jesus Cristo chegando em uma nuvem até Deus Pai, e o reino de Deus é eterno. É mais uma vez o testemunho de que o reino de Deus não passará. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares o serviam, e dezenas de milhares estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e se abriram livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que aquele chifre pequeno proferia. Estive olhando e vi que o 4º animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, o primeiro, o segundo e o terceiro, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, olha só que interessante. Não é simplesmente que veio um reino, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Eles meio que continuaram coexistindo ao longo da história, né? Só que com um reino subjugando o outro, tá bom? Então, eu estava olhando nas minhas visões de noite, olha que lindo aqui, Jesus Cristo, eu entendo que é Jesus Cristo, né? E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quem é esse filho do homem que chegou numa nuvem, né, depois de ter sido crucificado, depois de lá em Atos 1 ter sido elevado aos céus, foi subindo no meio de uma nuvem? Quem será que é este que chegou ali diante de Deus Pai e foi dado a ele a honra e a glória e o reino para todos sempre, né? Então, eu acho que só encaixa Jesus Cristo. Então, aqui, o sonho, né, continuando. Então, o anjo explica para Daniel, olha, esses animais são 4 reinos que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Aí Daniel quer saber, olha, eu quero saber sobre o 4º animal. Eu não quero saber sobre o leão, não quero saber sobre o urso, não quero saber sobre o leopardo, eu quero saber sobre esse 4º animal que é diferente de todos eles. Desculpa, pronto. Deixa eu ver se eu voltei certo. Tinha voltado certo, mas não vai dar tempo, eu vou terminar, então, falando aqui desses animais, tá bom? Mas só para dizer, assim, que esses chifres, né, eles são 10 reis, que se levantam, né, junto com aquele animal, e aquele chifre menor, ele abate 3 reis, e ele passa a reinar, como se fosse isso. Proferirá palavras contra o Altíssimo, então ofenderá o Deus dos céus, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso é 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio são muito importantes, tá bom? Lá em Apocalipse e no final de Daniel também. Mas depois se assentará o tribunal de Deus para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então, esse chifre, ele uma hora vai ser destruído, e vai vir o reino de Deus de uma vez por todas, tá bom? Então, eu vou terminar nesse slide. Só ver uma coisa? Tá bom. Vou terminar nesse slide. Então, quem são os 4 animais do sonho de Daniel? Novamente, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, tá? Mas hipóteses, né? Então, quem é aquele leão com as asas de águia? Hipótese número 1, é a Babilônia, né? Daniel teve esse sonho ainda durante o reinado da Babilônia. Quem é o urso que se levantou sobre um dos lados e devorava 3 costelas? Estudiosos acham que pode ser o Império Medo-Persa, né, que se levantou sobre um dos lados, né, então a Pérsia se levantou depois mais do que ele, mais do que a média, e as 3 costelas seriam 3 reinos que foram abatidos por ele, a Babilônia, a Lídia e o Egito. Quem é o leopardo com 4 asas e 4 cabeças? Estudiosos, né, vão dizer que é o Império Grego, né, e aqui é a divisão do legado de Alexandre o Grande entre os seus 4 generais. E aquele animal espantoso, sobremodo forte, com grandes dentes de ferro, 10 chifres e um pé que pisava sobre todas as coisas ali. Vão dizer que é o Império Romano. E bônus, né, quem é o chifre pequeno que abateu 3 chifres? Ou ele é um tipo de anticristo, ou é o próprio anticristo, tá bom? Como ele vai falar de Jesus Cristo no final dos tempos, julgamento de Deus, pode ser que seja o próprio anticristo. Mas como não faço, olha, esse aqui é o anticristo. Então, mas no fundo,
Quem é o leão? Não importa. Quem é o urso? Não importa. Quem é o leopardo? Não importa. Por que não importa? Daniel não quer saber sobre eles. Daniel fala assim, eu quero saber sobre esse último animal. Esse último animal importa para nós, tá bom? E que nem eu falei, não importa assim quais são as hipóteses, quem são esses outros animais. No final das contas, aquele chifre pequeno ou é um tipo de anticristo ou é o próprio anticristo, tá bom? Então eu vou encerrar a aula aqui. A aula que vem eu vou correr para terminar a aula, porque nós já temos outro conteúdo tá, para a aula que vem, tá? Eu não consegui, terminar o material hoje. Mas na próxima aula a gente termina e já começa o livro de Oséias e também fala sobre o livro de Joel, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.